Agora nós vamos abordar as leis básicas que sustentam a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, para que a gente possa entender um pouco um contexto em que também, como já disse em aulas anteriores, o contexto da, da auriculoterapia na, na questão específica dessa abordagem a partir do macrosistema, né, que é a acupuntura e suas leis que fundamentam esses aspectos. Mais especificamente, nós precisamos entender que o berço da acupuntura se dá na China, apesar de que algumas obras atualmente têm reportado que esse conhecimento ele veio mesmo anteriormente à China, numa região situada também na Ásia, uma região entre o Rio Tigre e Eufrates, que faz parte das antigas, chamado Mesopotâmia. Por isso, o termo meso vem do centro, centro da Terra, né? Que até dentro da medicina chinesa tem uma relação muito com o elemento terra, representado pelo número 5. Então, nós estamos vendo aí a China e os países que fazem circunvizinhança com a China, né, que fazem fronteira com a China, e é muito importante a localização da China. Primeiro que tem uma extensão territorial continental, mais de 9.500 mil, né, quilômetros quadrados, o que faz com que ela tenha uma grande variedade, né, uma variabilidade das suas regiões e, consequentemente, tendo climas dentro do próprio país, dentro da própria República Popular da China, regiões muito frias e regiões muito quentes, ou mais quentes. Então, o norte da China é uma região que fica mais próxima do polo, é uma região de clima mais frio, e o sul, que faz divisa com o Nepal, né, com Mianmar, Bangladesh, é uma região mais quente, tem um clima um pouco mais parecido com o nosso clima subtropical. E, em função disso, os chineses, eles foram povos, né, aonde a base de toda a medicina tradicional chinesa está em alguns textos clássicos. E entre esses clássicos está o Tratado de Longevidade do Imperador Amarelo, conhecido como Huangqi Neiqin. Nesta obra, dividida em duas partes, a primeira parte da obra se chama Lin Shu, que são as questões fáceis, e a segunda parte da obra se chama Sou Wen, que é o eixo espiritual. E essa obra é tratada e descrita como um diálogo entre o Imperador Amarelo e o Tipo, que é o seu, como se fosse o seu ministro da Saúde. E eles começam a relatar, né, por que que o homem, isso já nessa época, por que que o homem na antiguidade tinha vida mais longa e hoje, após 50 anos, ele já tem uma vida doente, né? Ou seja, já está decrépito, né? E, consequentemente, ele questiona se isso se deve aos hábitos, se isso se deve à relação do homem com o seu próprio eu interior, com a sua questão espiritual, e daí ele vem tratando de todos os aspectos que dão base à filosofia e, particularmente, busca a acupuntura e a medicina chinesa como, em todos os seus pilares, como base para a longevidade. E é muito importante a gente entender que o continente chinês, como eu já disse, ele é o continente, né, o país é um nível de continente.
por ter muito grande. E ali nós temos o rio Yangtze, que se divide em amarelo e Yangtze, que desaguam no oceano. Em determinada época do ano, o rio fica muito amarelo e, consequentemente, eles sabem ou têm como prever se a colheita seria farta ou não. Então, eles começam aí a ter uma relação importante com a natureza. Aqui nós temos uma imagem que é uma ponte, é lógico, da atualidade sobre o Rio Amarelo, ao que fica ao longo da China, como eu já disse, na península de Jiangxi, na província de Shanxi, e mostrando que essa cor amarela do rio e o quão tanto amarelo ele era, devido a uma espécie de argila que descia das montanhas do Himalaia, irrigavam, e as enchentes, o período de cheia, fazia com que as águas transbordassem para a margem do rio, e quanto mais amarelo era a cor do rio, melhor seria a colheita. Porque essa argila que era trazida nas cheias, que ficou conhecida como loess, e isso garantia uma grande quantidade, uma boa fertilidade para a terra, garantindo uma grande quantidade de cereais, como arroz e trigo. Então, a gente vê que desde a formação da China já se despertou, né, tanto no Tratado do Imperador Amarelo, do Han Chi Nei-Chin, quanto nessas observações, a relação desse homem com a natureza. Só chamar a atenção que muitas vezes as pessoas buscam o imperador amarelo e ele não é esse caracterizado aqui. Esse imperador amarelo aqui não, né? Esse Huan Ti, o Huan Ti, ele é assim e a gente precisa já como acupunturistas começarmos a sermos bons observadores. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a vestimenta, né? Onde ele traz aí as cores que dão base para uma lei que veremos em aulas futuras, que é a lei dos 5 elementos, trazendo a cor vermelha, representando o fogo, a cor branca, representando o metal, a cor amarela, representando o, a terra, o preto ou azul, representando o elemento água, e o verde ou azul esverdeado, representando a madeira. E também observarmos a face, tudo em grandes proporções, os olhos, o nariz, a boca, os lábios, a orelha, que são conhecidos na medicina chinesa como abertura dos 5 zan, né? Dos 5 zan, que são órgãos. Os olhos, a abertura do fígado, o nariz, a abertura do pulmão, os lábios, a abertura do baço, os ouvidos, a abertura dos rins, e a língua, a abertura do coração ou espelho do coração. Então vejam que até na sua a relação importante entre a cultura e o desenvolvimento da medicina tradicional chinesa. Esta é uma obra que é o clássico de medicina interna do Imperador Amarelo, Tratado de Longevidade e Saúde, de Saúde e Longa Vida, que foi editado em quadrinhos. Eu, particularmente, gosto muito da obra original, que é um texto longo, mas aqui dá para a gente ter uma noção do diálogo entre o Huan Chi Nei-Chin e o seu ministro da Saúde, o Chipo. A China, ela vem na sua idade antes da Revolução Comunista. Nós temos aí aqueles monarcas que governam, às vezes, o continente como um todo, ou parte dele, e isso gerava guerras entre regiões. Então, a gente tem aí a dinastia do Yu, o Grande, muito conhecida a dinastia Qin, dos guerreiros de terracota, a dinastia do Taizong, né, a dinastia Tang ou Dan, que é a primeira vez que a acupuntura, na verdade, é ensinada na escola através da criação de modelos anatômicos conhecidos como bonecos de bronze, e
esse também todo mundo já viu falar, um grande conquistador e guerreiro, que é o Gengis Khan, na dinastia Yuan. Depois tivemos aí a dinastia Ming, onde foi construída a Cidade Proibida e o Palácio Imperial, até chegarmos no século passado, aonde foi instituída a dinastia maoísta e fundou-se a atual chamada República Popular da China. Esse ponto é muito importante na questão histórica, porque é aqui que surge, na verdade, o termo MTC, Medicina Tradicional Chinesa. Porque antes disso, o que nós tínhamos era a medicina chinesa, e muitos desses conceitos antigos, eles foram deixados de lado pelo o novo governo que se instalou, e, de certa forma, muitos conhecimentos foram perdidos. Mas alguns desses conhecimentos chegaram até a França, chegaram até os Estados Unidos, chegaram mesmo até o Brasil, e faz com que o ensino da acupuntura no Brasil, sendo uma recomendação hoje da Organização Mundial de Saúde, se dê com o estudo tanto da filosofia quanto da ciência. E a gente não pode, de forma alguma, dentro do estudo da acupuntura e das suas bases, dentro das bases da medicina tradicional chinesa, esquecer, acho que seria um dos principais fundamentos que traz esses conceitos, mostrando que existe, e eles já se preocupavam com isso, e eles já estudavam isso, buscando a íntima relação do homem com o meio em que ele vive, do homem e das pessoas com a natureza, colocando esses dois entes de formas inseparáveis. E o homem, né, falando aí no sentido genérico, ele sofre influências da natureza, ele sofre influências atmosféricas que vão ser a base para o desencadeamento de doenças, caso esse homem, caso esse ser humano não esteja preparado para sofrer essas influências, ele esteja em desequilíbrio, ou seja, se esse desequilíbrio no homem se perde, o seu sistema de homeostase será perturbado, causando doenças. Então, nós temos uma espécie também de energia que é chamada de energia ancestral pela medicina chinesa, que fica energeticamente localizada, segundo Dina Kaufman, nos rins, ou no rim direito, ou nas glândulas suprarrenais, que é uma energia concebida, gerada desde o momento da concepção, que fica localizada, como eu já disse, nessas regiões, chamada de Min-Men, que é o lote da vida. E essa energia, ela precisa, a toda forma, ser preservada. E os hábitos de vida, o sedentarismo e também o excesso de levantamento de cargas são algumas das condições que dissipam essa energia e levam a um desequilíbrio, levam à doença e levam a não termos uma vida longa. A medicina tradicional chinesa, ela não é só acupuntura. A acupuntura com agulhas é uma das formas de estímulos nos pontos dos chamados canais ou meridianos. Nós temos também a utilização do calor, usado com a erva Artemisia sinensis ou Artemisia vulgaris, que é a moxibustão. Nós temos aí a importância da fitoterapia, que, na verdade, o mais correto é chamar de farmacopeia chinesa, onde os elementos, tanto do reino vegetal, mineral, animal, fungos, são utilizados como agentes terapêuticos e desse equilíbrio. Temos a importância da dietoterapia para fazer a tonificação, o aumento da circulação de energia ou a sedação do sistema energético Zan-Fu. Outros aspectos são a organização das energias do ambiente onde vivemos através do Feng Shui. Ainda as práticas corporais, que também estão inclusas dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares,
entre elas o Tai Chi Chuan, que seria acupuntura em movimento, a arte e importância da meditação. Então, nós temos aí ainda outras técnicas, o Gua Sha, que é a raspadura terapêutica, o Tuiná, que é a massagem, o Panfá, que são técnicas de quiropraxia, de manipulação, de correção osteoarticular, de micro e macro movimentos. Enfim, é uma gama que dividida em 5 pilares, que traduz toda a grandiosidade da medicina tradicional chinesa. Aqui nós temos um exemplo que a gente pode dizer que as técnicas são simples, mas não são simplórias, onde nós temos aí a Artemisia vulgaris, que é a erva que produz a moxa, e a moxa é utilizada de diversas formas, de forma direta sobre a pele ou de forma indireta usando algum produto interpondo o chumaço, né, a de lã com artemisia em cima de uma rodela de gengibre, do alho ou da cebola. Então, isso seria uma moxa indireta ou sem cicatriz. E temos a modalidade de moxa direta, e aí pode-se produzir cicatrizes. Podemos usar esse próprio incenso para fazer moxa no pavilhão auricular, que os pontos são menores, e aí nós temos a aplicação da moxa na região do Hara, uma região que representa aí os 5 elementos também, que nós veremos mais adiante. Temos a moxa na forma de bastão, que pode ser usado em pontos ou em forma de passar roupa ao longo do trajeto do meridiano. Aí o exemplo da moxa utilizada em cima de rodelas de gengibre, isso tem ação sobre verminose, parasitose, ação sobre a imunidade e principalmente as questões, a associação importante do calor e do agulhamento. Então, nós temos aí 3 tipos de estímulos, se nós formos dizer. Um estímulo mecânico dado pela agulha, um estímulo térmico dado pelo calor da moxa e um estímulo olfativo dado pelo cheiro da erva sendo queimada. E esses elementos, se nós pensarmos em termos neurofisiológicos, eles vão chegar, essas informações chegarão até o sistema nervoso central, trazendo os efeitos terapêuticos. Aqui uma técnica também chamada agulha de fogo, uma técnica indireta, onde nós podemos utilizar o bastão aquecendo as agulhas, e uma curiosidade, mostrando mais uma vez que é simples, mas não é simplório. Nós temos aqui no canto do 5º dedo do pé, do 5º artelho do dedo mínimo, um ponto que é o ponto Yan terminal do meridiano, do maior meridiano que nós temos, que é o meridiano da bexiga, onde nós podemos usar a moxa neste ponto, por exemplo, dentro da ginecologia e obstetrícia, para um ponto para tratamento do que os chineses chamam de útero frio, que são as mulheres que têm dificuldade para concepção. Então, para tratar o útero frio, nós temos as técnicas de calor, e esse é um dos pontos. Esse ponto também, ele tem ação para fazer a movimentação do feto quando o bebê está sentado para a posição invertida e para evitarmos, então, o uso excessivo e necessidade de cesariana. Esse ponto, além de girar o feto, ele vai também propiciar e facilitar a contração uterina para a expulsão na hora do parto. Essa outra técnica com sal moxa também, com sal grosso, né, é usada sobre a coluna e no ponto IG4 e também no umbigo, com finalidade de melhorarmos, né, ou de darmos melhores condições ao nosso sistema imunológico. Então, nós, resumidamente, temos vários tipos de estímulos, e um desses estímulos são as agulhas, outros estímulos são as fontes de calor. Então, temos moxa direta, indireta, com cicatriz, sem cicatriz, chapéu de moxa, bicada do pardal, pistonagem, que são várias
formas de aplicação, que isso é desenvolvido dentro do nosso curso de formação ou pós-graduação em acupuntura, que demanda aí um estudo mais longo dessas questões. Nós agora, nos próximos módulos, vamos falar de dois tipos de estímulos mais usados e mais conhecidos, que é a ventose terapia e também a forma de utilizar da ventose terapia como forma não só de tratamento, mas também de diagnóstico. E isso vai mostrar ainda mais a grandiosidade da medicina tradicional chinesa. Até breve.